daqui a uns 170 quilômetros, vai ajudar a vacinar e marcar o gado. Selamento, selar, é quando se coloca um selo, uma marca, eles vão marcar o gado. Tá bom, nós vamos vacinar e marcar o gado. Ok. E fomos. E quero dizer para vocês, vão dizer, o Rio acha óbvio, e nós só marcamos, que pode marcar com nitrogênio, que não dói, mas pode marcar fogo também, esse dói, certo? Eu acho que vocês já viram marcando gado por aí. Então, no nitrogênio, não dói assim. E nós marcamos. O incrível que agora você vê, por que ele está dizendo isso? Só marcamos o gado vivo. Só marcamos o gado vivo. E nós vamos ver o porquê, tá? Nós vamos ver durante o decorrer do nosso estudo de hoje. É tu que passa, Cássio? Ok, tranquilo. O próximo slide nos fala. Cadê minha água aqui? O próximo slide. Opa, tem 3 águas aqui agora. Obrigado, hein? Eu já tinha uma aqui, agora tem mais 2, 3. No próximo slide, não está passando? Ok, esse aí, Apocalipse 1. Apocalipse 1. Ok, Apocalipse 1. Depois disto, vi outro anjo voando em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro o vento, a terra e o mar. Estavam segurando essas partes. Para quê? Para que não fosse danificado nada, não acontecesse, para que o vento não soprasse sobre a terra, o mar e as águas. Não danificasse nenhuma árvore. E Apocalipse 7:1. Agora, eu não sei quantos de vocês já viram, em Ruth, capítulo 3, versículo 2, a última parte, quem quiser abrir a Bíblia, Ruth, capítulo 3, versículo 2, ele diz o seguinte, olha, e Boaz estava padejando, outras Bíblias dizem, estava soprando, era o tempo da debulha. O que é isso? Eu não sei quantos de vocês são nordestinos, mas eles têm a mania de soprar o arroz e o feijão, separar o grão da palha, certo? E eles fazem isso. E aí os ventos não estão soprando, os anjos estão segurando para não danificar a terra. E a gente vê no próximo slide uma coisa muito interessante. Aí ele viu outro anjo e a ordem foi dada para quê? Para que não danifiqueis nem a terra, nem no mar. Até quando? Até, segure, não pode. Até quando? Até quando selarmos os escolhidos, o povo de Deus. Depois que selarmos na fronte os servos de Deus, aí sim, os 4 anjos podem soltar os ventos. 4. Aí vocês vão dizer assim, 4 cantos da terra sendo segurados, mas a terra é redonda. Isso é literal. O que ele estava dizendo é o seguinte, quando você pega um lençol, você segura ali, e ele estava dizendo, segure as partes do firmamento, para que não danifiqueis. Agora, depois que selarmos o meu povo, selarmos os servos de Deus, aí sim pode soltar. Né? Pode soltar. E o selamento, a última parte ali, diz que o selamento do povo de Deus vai ser na sua fronte, no seu coração. O gado que nós marcamos lá é o seguinte, quando marca o ano e coloca na face, alguns vão dizer, mas sim, é colocado na face um sinal, para ver se ele é puro, entendeu? O animal que não é puro, ele não tem esse sinal. Eu não sei quantos foi vaqueiro ou fazendeiro aí, ele diz, é um animal cara limpa, quer dizer, é aqueles que só vão para o açougue. Agora, o outro, que chama-se CPO, ele tem um selo, é o original, é o puro. Tá? E esse não é vendido por peso, não, esse é vendido pela qualidade dele. Naquele tempo se dirá,
Aí vem os ventos na profecia. Nós vimos que em Ruth 3:2, o vento era para debulhar ali, é um vento suave. Há pessoas que vão debulhar um cereal, um arroz ou um feijão, e eles botam na trilhadeira e a palha é para um lado e o grão é para outro. Mas há umas invenções, uns que são mais ágeis, eles colocam um soprador. Eu acho que vocês já viram por aí a prefeitura mandando limpar as calçadas com um soprador. Tá? Eles colocam um soprador na engrenagem das trilhadeiras. E olha, é rápido. A palha vai para longe e o arroz e o feijão caem aqui num saco. E eu, no colégio adventista, eu tive que ensacar isso ali, colocar na trilhadeira para segurar aquilo. Foi quando eu aprendi. E aqui nos está falando o seguinte, ó. Naquele tempo, nessa profecia lá, Jeremias está dizendo sobre Jerusalém, e também a profecia dizendo que esse vento é um vento seco das alturas, é um vento que vem e veio do deserto. Vocês já estiveram no deserto? Uns amigos do meu pai foi trabalhar no Iraque, em Bagdá. Eles dizem que durante o dia é 40, 50 graus. E quando é à noite, baixa a temperatura. O interessante, só tem eu aqui igual eles. Eles foram todos com cabelo. Eles saíram e foram trabalhar pela construtora Tratex, fazer estradas lá. Como o sol é tão grande e violento, e tem esse termo de segurança, todos eles usavam aquele chapéu de plástico. Não sei se vocês já viram, tem laranja, verde, conforme a graduação da pessoa. E todos eles, onde veio, colocava aquele chapéu de proteção de plástico, PVC que eles falam, desculpe. Todos eles voltaram sem os cabelos. Incrível. Incrível. Quando eu vi aquilo, passaram 4, 5 anos, os camaradas voltando e todos eles sem os cabelos. O meu foi de Rondônia mesmo, tá? E olha, o que eu quero dizer aqui? Não é um vento para padejar, não é um vento para limpar, mas um vento que vem da parte de Deus. Um vento que ele vai fazer uma coisa. Pode ir. Ele vai purificar. E olha, essa promessa, antes da volta de Jesus, esse vento vem, é um vento quente. Os que estão selados não irão ser queimados, porque eles já foram selados, são separados de Deus. Mas os que não foram selados, eles vão sentir esse vento quente, muito quente. Aí quer dizer, está no mesmo local, na mesma cidade, mas uns sentem e outro não. Então o povo de Deus não irá sentir esse vento que queima. Quem são os 144? O meu desejo é que seja você, que seja eu, que sejamos nós. E aqui uma coisa muito interessante que temos que ver. Muitas pessoas deixam de ler a lição da escola sabatina, outros não estão lendo a Bíblia, e aí fica dizendo, quem são os 144? Existem várias teorias. Uns dizem o seguinte, que representa as 12 tribos de Israel, somado com os 12 discípulos. Isso é só teoria, você não precisa gravar ou guardar isso. Então, os estudantes e os jovens, 12 mais 12, a raiz de 144, 12. 12 vezes 12, 144. Aí não dá 144 mil. Apocalipse fala eles, é 12 apóstolos, 12 tribos, multiplicado por 1000 dá 144. Dá, mas isso é uma teoria. Os 144 mil, os 144 mil têm uma característica. Quem são eles? Apocalipse 7,3 diz, são pessoas seladas com o selo de Deus. O selo de Deus, agora eu quero que vocês levantem a mão e me ajudem. O selo de Deus, o que é o selo de Deus? Tem algum selo? Fale. O sábado, Êxodo 20, verso 8, fala que é o sábado. Isaías também, 20 também, fala que é o sábado. Olha aí, Êxodo. Aqui nós vimos o selo. Agora, no selamento. Houve um selamento já no Egito. E houve um selamento também em Jerusalém. E haverá um selamento nesses últimos dias para o povo de Deus. Lá no Egito, nós sabemos isso aí. Foi instruído para eles matarem um cordeiro e pegar. Eu estou vendo aqui que
mudaram, né? Mudaram todas as janelas, a porta. E quem fez esse serviço ali, ele viu que quando foi tirar aquela porta, existia ali um concreto ou um ferro que se chama verga. Lá no Nordeste, ou essas construções da pessoa que não tem muito dinheiro, aqui é na porta, ó, eles colocam uma madeira grossa para depois colocar uma parede, né, para segurar. Os que têm as casas bonitas, eles colocam um tal de caixilho, outros colocam aqui nessa parte a soleira de mármore ou de madeira. E aí foi dito para eles: passe nas vergas, na soleira, no caixilho, no portal. Caixilho se chama o portal. Aonde tiver o sangue, aonde tiver isso daí, aquele sangue significava proteção. E aqui vem, ó, ele disse: eu farei juízo, e o sangue vos será por sinal. Na casa que estiver, e o anjo irá ver o sangue, e ali ele passará por cima. Ali era um sangue que estava significando proteção. O anjo passava por cima daquela casa e as pessoas eram protegidas. Esses eram selados, esses estavam marcados, eram de Deus. Deus quer fazer também hoje nas nossas casas, quer nos proteger, quer poupar-nos da destruição. Aí está o símbolo que nós falamos, né? Nas vergas, na porta, né? A proteção. E aqui vem o selo de Deus em Jerusalém. Ele disse assim: o Senhor passa pelo meio de Jerusalém e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações, os pecados que cometem no meio da cidade. E aos outros disse ele: ouvindo eu, passarei pela cidade após ele e feri. E essa ordem que ele deu para Ezequiel, uma ordem que nós fomos ver hoje, mas que Deus tremendo, que Deus malvado. Mas olha, abri um parênteses aqui. Não é um Deus malvado, não é um Deus assim. Olha só, nós vimos na lição de hoje que Deus chamou Moisés, né, para uma obra, para livrar o povo, né, do Egito, da escravidão do pecado. Deus nos está chamando hoje para livrar-nos da escravidão do pecado. Lá no Egito era a escravidão dos trabalhos forçados. Mas nós vemos o seguinte: Moisés disse: olha, Senhor, eu não sei falar, eu não sou eloquente. Um homem que tinha estudado, sabia o idioma da família dele, sabia o idioma dos egípcios, foi preparado para reinar, para ser um faraó, 40 anos estudando lutas, guerras, estratégia, administração, tudo isso, e agora ele diz: não, Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma de fazer isso. E Deus disse: não tem, é? E ele até ficou interessado nesse Deus, porque a sarça estava queimando. Estava queimando, e se queimasse, para nós, quando vê uma árvore seca, principalmente agora, de maio até setembro, está seco. Queimou, para nós está normal, queima. Só que aquela não queimava. Ele disse: o que é que tem em tua mão? Tem um bordão, joga. Que virou uma cobra. Ele, opa, seu irmão, não vou não, que eu não falo bem não. E lá ninguém me conhece mais, eu não tenho mais. Abra um parênteses aqui, que na Bíblia não diz isso, eu que estou parafraseando. Eu não tenho mais moral com aquele povo, não. Mas, na verdade, ele estava dizendo: chame qualquer um, menos eu. E olha, às vezes a gente ofende uma pessoa, um pouquinho, mas tão pouquinho. Mas eu sou pesado de língua, eu não tenho mais influência lá, mande qualquer um outro, menos eu. Foi juntando tudo aquilo e deu o sinal do cajado, da mão, e foi juntando tudo aquilo, e ele disse: eu mando teu irmão. Então manda, para me ajudar. E nós juntaríamos, e nós sabemos que quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: olha, você só não foi morto porque a tua jumenta me viu. Quer dizer, a jumenta de Balaão viu o anjo. Balaão estava tão cego que não viu. E quando Deus chamou Moisés, o anjo do Senhor apareceu para ele.
Mas o anjo, e falou com ele, mas depois o anjo apareceu para matá-lo. Ele já tinha o segundo filho e não tinha circuncidado o filho. E ele queria agora ir fazer a obra de Deus, mas para fazer a obra de Deus, tem que ter duas coisas: humildade, né? E a entrega por total. E ele não se entregou por total a Deus. Ele não circuncidou o seu filho. E o anjo apareceu ali para matá-lo. E a Bíblia diz que, se não fosse a mulher, ele estaria morto, né? Ele estaria morto. E aqui, o selamento em Jerusalém. Opa, aí. E ele disse: olha, eu contei essa história porque ele disse: olha, começa pela minha casa. E para nós, se nós queremos ter moral aí fora, nós temos que começar em casa. Queremos umas coisas limpas e certas na rua, temos que começar por casa. Pode passar. O selo de Deus. Aí é o sinal de livramento que será posto para os que guardam os mandamentos de Deus e reverenciam a sua lei e se recusa a aceitar o sinal. Pode passar, que tem mais outra que tem um sinal. Deixa lá mesmo, pode voltar, eu vou falar daqui. Nós vamos ver mais na frente um slide que eles guardam o sábado e guardam a lei de Deus. E vai aparecer um sinal aí, o número 7, dentro de um círculo. E do outro lado, um círculo com o número 666. Os guardadores da lei obedecem à lei de Deus. Eles guardam o quarto mandamento e obedecem à lei. Já os que seguem a besta, é aquilo que Deus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Então, não segue a Cristo, vão seguir ao número 666. E aí está uma característica: guarda o mandamento de Deus. Essa é a primeira característica, tá? Que temos do povo de Deus. E aí nós vemos o exemplo de Cristo dizendo que, porque quando você diz que é guardador da lei, é adventista, muitos vão dizer: ah, mas o Velho Testamento não serve, só serve o Novo, e no Novo não tem a lei. Mas esquece que a lei está lá no livro de Mateus, quando fala da passagem do jovem rico. Eles têm obedecido todos os mandamentos. E aqui, Mateus também 5,7, Cristo diz que ele não veio abolir a lei, ele não veio revogar uma parte ou tirar, suprimir só outra, mas toda a lei. E aqui ele diz: santifica os meus sábados e servirão de sinal para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Esse é o selo de Deus. Aí eu quero falar para vocês. Pode passar. Ok, deixa aí no que eu tinha falado. E aí uma pessoa falou o seguinte, uma mulher não adventista falou assim: olha, esse povo da igreja não, esse povo crente, eles não são igual a nós. Aí ele falou: nós vamos para balada, nós vamos para gandaia, nós bebemos, nós fumamos, nós nos prostituímos. Os crentes não fazem nada disso. Aí ela coloca a mão assim, ó. Já imaginou se nós chegarmos lá no céu e ver os crentes tudo no inferno com a gente? A mulher falando isso. Mas eles não fumaram, não beberam, não foram para as festas, e não se embriagaram, não se prostituíram, foram fiéis e viram que estão aqui com a gente. Já imaginou? Se eles tiverem a língua tão grande, eles vão para o inferno junto com a gente. Uma pessoa que não é da igreja falando isso, não é da igreja adventista. Quer dizer, guardou toda a lei numa caixinha aqui, mas a língua era grande. Aí se encontrar com todos os outros no inferno. Quando eu leio isso, eu digo: mas gente, por que estamos falando isso? Porque mostrou que Cristo não veio revogar a lei, ele não veio abolir a lei, ele não veio tirar um mandamento. Ele diz o seguinte: quem tropeçar em um, tropeça em toda a lei. E nós devemos vigiar. E aqui, passa para o próximo, aqui tem a tese:
Ok, tem essa tese que é a mesma do outro, lá está explicando qual é a tese, as teorias, características. Aí vocês podem ser assustados. A Alberto está falando sobre 144 mil, vem o selo de Deus, vem a grande tribulação e vem a volta de Jesus. Eu estou preocupado com o decreto dominical. Amigos, leia a sua lição, leia a sua Bíblia, esteja em comunhão com Deus todo dia, porque o decreto dominical já foi tentado colocar em 1998 pelo Papa João Paulo II. E aqui é cópia do documento. Em 1998 ele tentou, João Paulo II, colocar o domingo como o único dia de guarda. Isso é o quê? A imposição, o decreto. Deseje o selo de Deus e esqueça a imposição do domingo. Esqueça. Receba o selo de Deus e esqueça as outras coisas. Aqui, porque qualquer um que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que diz, não cometerás adultério, também diz, não matará. Tu, pois, não comete adultério, mas se matares, está feito o transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Aí foi falado por Tiago. E aí tem outra passagem de Tiago que não está aí, mas ele diz assim, e vocês vão concordar comigo, levante a mão, quem não concordar, ele disse assim, nos últimos dias, antes da volta de Jesus, abre um parênteses aqui, haverá tempos difíceis, tempos trabalhosos. Aí vocês viram o informativo da oferta? E nós não estamos tendo tempos difíceis, não. Um quer emprego, outro quer aumentar a renda, o outro quer vender mais, o outro quer viver bem. Não está sendo difícil? Está sendo difícil. Às vezes, para um, nesse momento, não está sendo, mas está sendo para outro. E isso é sacudidura misturado com o selamento de Deus. Ele está selando o seu povo. Por quê? Porque na Bíblia diz assim, aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Né? E aquele que é infiel, no mínimo, também será infiel no muito. Então, se você está com essas dificuldades e está sendo fiel a Deus, as coisas vão melhorar. Nem que seja lá no céu. Amém. A lei de Deus funciona como uma corrente. E aí nós vimos a característica, agora vamos passar para a segunda característica. E nós já, não é aí mesmo, nós já começamos. A segunda característica. Aí Apocalipse, vamos abrir a Bíblia aí, Apocalipse 7,13. Tem no slide, mas queremos ver isso aí porque queremos pegar duas palavras disso daí. As características dos selados. São pessoas seladas com o selo de Deus, guardam o mandamento de Deus, né? E principalmente o sábado. E o segundo, a característica, eles passarão pela grande tribulação. Quem vai ler Apocalipse 7,13? Aí vem uma grande pergunta. João faz. Se ninguém lê, eu vou ler. Ok. 14. Vem a resposta. Meu Senhor, tu sabe. Ele então, são estes que da grande tribulação, a qual as suas escrituras já inauguraram. Obrigado. Os 144 mil vão estar no céu. E Deus antecipou essa visão para João, e ele disse, quem são esses de vestiduras brancas? Ele disse, são os que passaram pela grande tribulação. E há uma passagem na Bíblia que diz que antes da volta de Jesus, haverá uma grande tribulação, como no tempo de Jacó, tal qual a de Jacó, e não houve outra tribulação. E já teve a primeira e a segunda guerra, né? E ele disse que a grande tribulação igual a de Jacó, só nos últimos dias, né? E a Bíblia diz assim, essa tribulação será por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 mais 2, 3, mais meio, 3 anos e meio. O interessante, quero deixar o coração de vocês tranquilos, porque não é 3 anos e meio na vida da pessoa.
ora está sendo na Bolívia, ora está sendo na Holanda, ora no Brasil, mas todos que irão para o céu, de vestes brancas, nos 144, eles passarão pela grande tribulação, certo? Passarão pela grande tribulação. E aí nós vimos a passagem que ele leu. Quem são? Eles lavaram, segundo ponto, versículo 14, eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu não obedeço, eu não sou humilde, eu não guardo a lei, não tenho harmonia com Deus, eu não faço meu culto de manhã, não oro antes de dormir, nem agradeço porque amanheci vivo. Eu estou lavando minhas vestes no sangue do Cordeiro? De maneira nenhuma. Nós temos que fazer isso para lavar. Porque quando vier a tribulação, estamos fraquinhos. Vamos cair no primeiro tropeço, na primeira pedra que tiver no caminho. Tá? E olha, e falar em primeira pedra, quando Deus escolheu Abraão, ele disse o seguinte, ó, seja forte, eu vou te mandar para uma terra que eu te mostrarei. Para outra ele já disse, ó, vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Seja forte, não temas. Quando ele escolheu, depois que Moisés tirou o povo, ele disse, seja forte, não temas, eu serei contigo. Mas o ponto principal é quando chegou na época de Josué, ele disse, não temas, seja forte, corajoso, eu estarei contigo. Outra passagem diz, eu estarei à tua frente, adiante de ti, limpando o caminho. E em toda a Escritura, a palavra que tem a frase maior, ou maior não, com mais número ou quantidade é, não temas. Deus está dizendo para a gente não temer. Então, isso virá, mas não temas, porque nós seremos os selados de Deus. Na grande tribulação, nós lavaremos nossas vestes no sangue do Cordeiro. E a outra passagem diz, na grande tribulação, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado, o nome aonde? E há uma passagem, é Êxodo 33, que não está aí, mas está falando a mesma coisa. Quem irá? Moisés disse, Senhor, ou tu perdoa esse povo, então risca o meu nome no livro, no teu livro. E aqui está dizendo que está escrito no livro. Lá em outra passagem diz que está no livro de Deus. Desculpe, outra passagem que não está aí, mas diz assim, o livro dos salvos, né? O livro dos salvos. E agora imagine comigo, o que é a grande tribulação? Eu penso que ela já aconteceu. Ela aconteceu, inclusive agora lá no Brasil, no Rio Grande do Sul. Não foi uma calamidade, não foi uma tribulação para aquele povo. Enquanto nós estávamos aqui tranquilos, para aquele povo lá foi uma grande tribulação. Aquelas enchentes, levando animais, cavalo, casa, tudo, levando as pessoas. Tá? São grandes tribulações. Para alguns lugares será diferente, para algumas pessoas será diferente, mas será uma tribulação. E aqui vem a terceira característica que nós já falamos, eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então são pessoas seladas com o selo de Deus, passarão grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E aí veio a resposta. Quem estará no céu? Quem são esses brancos? São aqueles que branquearam, lavaram. E as mulheres aí sabem mais do que a gente. Umas querem Vanity, outro quer um outro tipo de sabão, porque esse lava mais, esse deixa mais claro, deixa mais alvos. Mas branquearam a roupa, as vestimentas no sangue do Cordeiro. E aqui vem uma prova, irmãos, do sangue de Cristo, o poder que o sangue de Cristo tem. E quando nós pecarmos, nós devemos ir para Ele. Nós temos um advogado. Aí aqui diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros.
E aqui eu paro, e aqui eu paro. Olha, olhe para mim. Aqui eu paro e olhe para mim. Eu contei a história daquela pessoa que não era adventista, uma mulher que diz, ó, não foram por bordéis, não foram beber, não beberam, não se endoidaram por aí, mas vai estar no inferno junto com ela, só porque tinha língua grande. É que temos que ter comunhão com Deus. Se nós tivermos comunhão com Cristo, nós vamos ter comunhão uns com os outros. E nós deixaremos de... O próprio Tiago falou, o apóstolo falou o seguinte, um barco, e agora estão fazendo uns de 300 metros, é só guiado por um leme, uma coisinha bem pequenininha. E a língua também é desse mesmo jeito, né? Então, o sangue de Cristo, nós temos que ter essa comunhão uns com os outros. E aí sim, o sangue de Cristo vai nos purificar. E aqui vem a interrogação e uma teoria que tem por aí, vocês vão ser perguntados aí fora. 144 mil selados. É literal ou é simbólico? Irmãos, é simbólico. Por quê? Vamos ver isso aí. Por que é simbólico? A resposta. Pode passar? Aqui. A terceira frase, que é a terceira, o penúltimo aqui. A grande multidão que ninguém podia contar, ninguém podia enumerar. Esses são os 144 mil. Quando João não viu, ele ouviu o anjo falar. Ele ouviu e não entendeu. E às vezes a gente lê a Bíblia, 144 mil. Eita, só vai se salvar 144 mil. Amigos, 144 mil não dá nem Porto Velho, porque Porto Velho é quase 500 mil, né? É simbólico. Por que é simbólico? Ele disse, não se podia contar, não se podia enumerar. E aqui nós queremos encerrar dizendo para vocês, 1 Tessalonicenses 4,17, diz assim, quando Cristo vier, Ele não vai tocar o pé na terra. 1 Tessalonicenses 4,17, Ele virá, certo? E nós, você e eu, os que estivermos vivos, encontraremos com Ele e seremos arrebatados. Aí o povo cria, será arrebatado só os que estiverem vivos. Os vivos selados. Quem são? Foram aqueles que guardam a sua lei, né? Foram fiéis, perseveraram, viram até o fim, e aí passaram pela grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E mesmo fazendo isso, tem que estar vivo. Cristo está vindo, eu estou com o meu cateter aqui, meu coração está muito gordinho, eu vou apagar na hora. Para ser parte dos 144 mil, eu tenho que estar vivo, fazer tudo isso, as 5 características, 4, e a última, eu tenho que